Números obtidos junto ao Registro Civil mostram que o crescimento vegetativo de Cachoeira do Sul em 2018 foi de 201 cidadãos, resultado obtido da diferença entre nascimentos e óbitos registrados, o que significa um incremento de 37 pontos se comparados aos números registrados em 2017, quando foram contabilizados 1.118 nascimentos e 954 óbitos, contra 1.095 nascimentos e 894 óbitos em 2018. Para quem imaginava que os líderes em registros seriam Enzo e Valentina, como percorre aí os memes da internet, aqui em Cachoeira os tops são Arthur e Maria, nomes que lideram numa listagem de 3 mais registrados que nós obtivemos junto ao cartório de registro civil. São nomes populares, tradicionais e bem menos conhecidos e divulgados na internet, com as brincadeiras dos Enzos e Valentinas. Quem nos traz as informações é o oficial do Registro Civil, Clóvis Ram. É isso mesmo, as pessoas estão optando por resgatar nomes tradicionais e fugir um pouco das novidades, Clóvis? Pois é, Thelma. Na verdade, não é uma situação nova desse ano 2018. Isso já tem acontecido há alguns anos, né? Maria e João têm sido os nomes mais utilizados, se comparados assim numa contagem em relação a outros. Né? Nós temos aqui em Cachoeira do Sul, por exemplo, dos meninos, nós temos em primeiro lugar Arthur, em segundo lugar João e em terceiro lugar Joaquim, que é um nome também bem tradicional, que já andava em desuso há algum tempo e que voltou com muita força. E da parte das meninas, temos Maria, e essa todo ano, já há alguns anos encabeça a lista, né, dos top mais. Temos Lívia, que também é um nome que... Mas não é tão assim... Ele aparecia todos os anos, esse ano apareceu um pouco mais. Sim. E Isabela, Isabelle, Isabelle, as variações também, todos os anos tem bastante. Certo. A gente faz sempre um balanço do número de nascimentos, óbitos, os nomes mais curiosos, os nomes mais comuns, enfim. Esse é um comportamento que tu vê, uma variação acontecendo muito ao longo dos tempos, como se vê agora. As Marias e o João sempre estão por ali. Mas as novidades de nomes muito diferentes é sempre muito marcante em todos os anos? Sempre tem. Assim, tem alguns nomes diferentes. É uma questão, vamos dizer assim, da natureza humana, né? Sempre tem aquele pai, aquela mãe que quer dar um nome diferente e está tudo bem. Nós, por exemplo, listando aqui, eu teria um nome que eu achei bem curioso, Ravi, com R, Ravi, Rociel, Fierre, nomes femininos, masculinos, desculpa. E de meninas temos Yumi, eu tenho aqui um nome Aksa e Wendy. Nomes femininos bem curiosos, bonitos, penso eu, mas diferentes. Diferentes. Fogem muito do tradicional. Foge ao tradicional. E quando chega na hora de registrar, é preciso pedir que o pai soletre exatamente o que ele pretende para que não haja erro? Sim, nessa questão dos nomes, a lei impõe um limitador. Se o nome que o pai ou a mãe pretendem impor à criança é um nome que possa trazer constrangimento, o oficial do cartório vai barrar esse nome. Né? E já fizemos isso. Nós temos autonomia para não registrar esse nome. Nós já fizemos isso diversas vezes. E se o pai insistir, a mãe insistir, a gente vai submeter ao juiz diretor do foro, que vai decidir se aquele nome pode ou não se apostar à criança. Por quê? Porque é salutar e é importante que a gente não coloque um nome para uma criança que amanhã depois vai ter vergonha de dizer, de se chamar daquela forma. Né? E um pai ou uma mãe, pelos seus motivos, não podem querer impor esses motivos a um outro ser, né? Que amanhã ou depois pode ser realmente uma questão que vai atrapalhar a vida da... Constrangimento para a vida. E já aconteceu isso contigo? Aqui no cartório aconteceram várias vezes que a gente já bloqueou nomes. E os pais aceitam tranquilamente? A aceitação não é tranquila, obviamente, porque eles pensaram nisso, enfim. Sempre é um momento de estresse, é um momento de embate, é uma situação delicada. Mas a gente, com muito respeito, e a gente faz as considerações, veja bem, olha isso aqui. Porque, principalmente, nomes que remetem a alguma coisa esdrúxula, assim, né?
Então, fica ruim. Olha, pensa bem, vão chamar no colégio, o apelido vai ser esse. Nesse caso, nós estamos falando de constrangimento, de problema de maior vulto. Quando existe a questão do erro, conversávamos antes de iniciar a gravação sobre essa autonomia que os cartórios têm, um serviço que não é tão conhecido, de corrigir erros, grafias, no registro civil. Como é que isso funciona? Isso é uma questão importante, Thelma, porque a boa parte da população ainda não sabe dessa possibilidade que foi introduzida ano passado, se não me engano, a Lei 13.484, a lei federal, que alterou a Lei 6.015, permite que um cidadão se dirija diretamente ao oficial do cartório do registro civil para retificar eventuais erros que existam no seu registro, na sua certidão. Tá? Mas retificar erros. Por exemplo, faltou o nome de um sobrenome de um avô está errado, retifica. Até a data de nascimento, em algumas situações, dependendo da comprovação, pode-se retificar. Enfim, pode ser feito via cartório sem necessidade de se ingressar em via juízo, enfim, com processo judicial. Tá? Contanto que esse erro, pretenso erro, seja bem comprovado. Situações bem comuns. Problema em grafia de nome. Principalmente a questão assim, a pessoa é de origem europeia, italiano, alemão, enfim, até português, espanhol, e a grafia dos antepassados que vieram para cá, o sobrenome é diferente do que está aqui. Certo. Aí, se tiver toda a comprovação, e trazem a comprovação do imigrante que veio, tem os laudos, tem as certidões do embarque de navio, enfim, tem certidão lá da Itália dos antepassados ou da Alemanha dos antepassados, a gente consegue alterar aqui, né? Acertar o sobrenome, né? Porque muitos sobrenomes foram abrasileirados, né? E a gente consegue fazer isso. Tem questão de grafia normal, é com S, enfim, a certidão, a primeira certidão saiu com S e depois colocaram com Z, a pessoa tem os documentos com S e está com Z no registro. A questão toda é a comprovação. Qualquer tipo de retificação pode ser feita via administrativa no cartório, diretamente com o oficial, contanto que esteja bem comprovado. Quando o assunto é casamento, os cachoeirenses se divorciaram mais do que casaram. Foram 204 casamentos contra 236 divórcios registrados no balanço de 2018. Já uniões estáveis foram registradas apenas 3. O oficial acredita que números não refletem a realidade. Na verdade, a união estável, ela para fins de registro, ela é facultativa. Então, as pessoas, por ser facultativa, não têm o cuidado ou, enfim, não enxergam a importância de fazer o registro. Nós, por exemplo, em Cachoeira, esse ano tivemos 3 registros de união estável. Com certeza, não reflete a realidade. E nós tivemos 204 casamentos, né, formais, né, e união estável 3. Certamente nós temos tantas uniões estáveis quanto casamento, no mínimo, né, formalizadas durante o ano. Mas as pessoas não vêm a registrar, não vêm dar publicidade para isso. Seria muito, no meu entender, para a defesa do casal que formou a união estável, para a defesa da sociedade, seria muito importante que houvesse o registro. Mas, como é facultativo, não há como se exigir. Então, as pessoas vão levando assim, né? Eu penso, meu sentimento, que isso um dia vai ser exigido por lei, que se a pessoa, para se declarar com união estável, vai ter que registrar. Tem uma questão também de fraude que é envolvida em união estável. Por exemplo, a pessoa nunca teve uma união estável, eu e você nunca tivemos uma união estável, tá? Se fosse possível. E é só que lá pelas tantas, eu com 70 anos, você com 30, eu resolvo declarar que tem, porque eu estou indo para o lado do cemitério e tenho uma bela pensão para deixar, enfim, fizemos um acordo, etc. É uma fraude. É uma fraude. E acontece, né? Às vezes, alguns dias antes do falecimento. Eu penso que um dia nós vamos chegar, a legislação brasileira vai se adequar de reconhecer a união estável se registrada. Se não registrada, a pessoa vai ter que ter muito, vamos dizer assim, muito esforço para comprovar. Não pode ser uma coisa tão simples assim. Embora muitas sejam as afirmativas de que existem mais mulheres do que homens no mundo, os números provam o contrário. Conforme a Organização das Nações Unidas, o número de homens é superior ao de mulheres. A proporção é de 105 homens para cada 100 mulheres no mundo.
e em Cachoeira os números confirmam. Com relação a nascimentos, mulheres e homens, é verdade que as mulheres vão dominar o mundo? Em Cachoeira, não. Não pela quantidade de nascimentos, né? Pela competência, é bem provável. A gente tem uma diferença sempre, mas ela não é muito grande em Cachoeira, né? Entre os meninos e as meninas. Eu te dizia, a natureza é sábia, né? E é em todo mundo, acho que é assim, a quantidade de meninos e meninas que nascem é bem semelhante, né? Em Cachoeira, esse ano, nós tivemos 1.095 nascimentos registrados em Cachoeira, veja bem. Sim. Pode ter crianças de Novo Cabrais, pode ter crianças de Paraíso, enfim, das cidadezinhas próximas. Mas os registros que aconteceram aqui são 1.095. Certo. E desses 1.095, nós temos 557 guris e 538 meninas. Ou seja, temos uma diferença de 19 registros a mais de meninos, de guris, né? Maior quantidade de guris. Eles ganham em número e a gente em competência. Não estou aqui fazendo nenhum, mas as mulheres têm se mostrado muito competentes, né? Mas o fato é que tem essa noção de que tem mais meninas, né? Mas aqui em Cachoeira não se confirma. Há alguns anos não é de hoje, não se confirma. Então é isso, mulherada. A gente vai ter que correr atrás no aspecto da competência, como muito bem falou o Clóvis aqui, para que a gente chegue a dominar o mundo mesmo. Muito obrigada, Clóvis, pelas tuas informações. Por nada, estamos à disposição. Quando quiser, apareça.